Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre o meu 5º período de odontologia. Pra quem não me conhece, meu nome é Thaís Azevedo, eu estou no 8º período de odontologia e eu compartilho a minha rotina aqui no YouTube, no Instagram e também lá no TikTok. Nesse vídeo eu vou contar tudo sobre o meu 5º período com fotos, vídeos, registros e tudo que vocês têm direito. Se você ainda não assistiu a série de vídeos sobre os meus períodos anteriores, eu tenho relatos sobre todos os meus períodos até o momento aqui no canal. Vou deixar um cardzinho aqui em algum lugar pra vocês verem. Como em todos os outros vídeos, eu gosto de explicar como que era o contexto daquele período que eu estava vivendo. E no caso do 5º período, eu estava vivendo um contexto de final de pandemia. E aí que veio o balde de água fria, porque como a pandemia estava acabando, todos estavam na esperança de ser 100% presencial, o que não aconteceu. E aí a gente teve mais um semestre híbrido, as práticas presenciais, mas as teóricas não. E por falar em balde de água fria, foi no 5º período que eu tive a minha lista de materiais mais cara. Lembra que eu falei com vocês que as minhas primeiras listas foram mais em conta? No 5º período isso não aconteceu, porque no 5º período eu tive dentística, que é uma das listas mais caras, inclusive foi no período que eu comecei a usar o meu kit acadêmico. Se você quer saber mais sobre as minhas listas, vê elas em tempo real, lá no meu Instagram eu mostrei todas as listas que eu tive até hoje, com valores e tudo que eu sei que vocês têm curiosidade também. A minha lista foi a mais cara no 5º período, mas eu já tinha adiantado alguns materiais, inclusive o kit acadêmico. Então aqui vai uma dica: se você tem a possibilidade de adiantar a compra do seu kit acadêmico, vai aliviar demais quando a lista de dentística chegar. Mas mesmo com tantos baldes de água fria, eu tinha uma boa notícia, porque era o meu último período pré-clínico, porque lá na minha faculdade a gente começa a atender no 6º período, então a clínica estava mais perto do que nunca e isso estava trazendo um entusiasmo pra gente. O 5º período foi um dos que eu mais passei perrengue, que eu vou contar aqui pra vocês também. E quais matérias eu estudei no 5º período? Dentística, anatomia dental e escultura. Sim, gente, eu tive no 5º período, geralmente as pessoas têm lá no início, né? Eu tive só com dentística e também eu tive periodontia. Então vamos para as minhas considerações de cada matéria e como que foi a minha experiência. Começando por dentística. Gente, eu achei que, assim, a dentística no pré-clínico eu ia gostar bastante, eu ia conseguir me dar bem, mas foi totalmente o contrário. E foi bem, assim, complicado, viu? Eu tenho até um relato lá no Instagram sobre como que foi difícil pra mim dentística. Não sei se é porque, assim, eu tava na correria de pegar a van no final da aula, mas nunca dava tempo de eu terminar as práticas, eu sempre ficava pra trás. As minhas restaurações, as primeiras, não ficaram bonitas. Então, assim, foi muito perrengue em dentística. Foi uma matéria que eu cheguei com grandes expectativas, pensando que eu ia bem, e eu fui mal. Então, assim, eu sempre passo um relato bem sincero aqui pra vocês, até mesmo lá no Instagram, porque quem me acompanhou no 5º período, né, eu sempre gravei stories, inclusive tá lá nos destaques, eu coloquei todos os meus perrengues nessa matéria, que foram muitos. Mas um spoiler, gente, na clínica foi totalmente diferente, graças a Deus. Nossa, gente, isolamento absoluto na clínica... Um amor, eu amo. Agora no Bob, rasguei 10 lençóis, só pra vocês terem uma noção. Mas foi em dentística que, apesar dos pesares, apesar dos perrengues, eu usei a primeira vez o meu kit acadêmico. E, gente, que emoção, gente! Aquele barulhinho da canetinha pela primeira vez, você sabendo ali controlar com o pedal. Pode parecer uma coisa besta, uma coisa boba, mas a primeira vez, assim, é emocionante. Eu acho que eu tenho um rios lá no Instagram da primeira vez que eu usei meu kit. Inclusive, vou ver se eu encontro ele. Agora eu abri o... Gente, que legal. Agora foi. É isso, gente, eu tô jogando água. Mas, gente, olha aqui. Você espirrou água aqui, o que eu faço? É só fechar ele, tem um negócio de fechar a água embaixo aí, ó. Aqui, ó. Agora eu entendi. O comando é de lá, você encaixou no comando, não é. Esse negócio. Você vê que essa caixa aproxima. Por isso que é bom registrar, tá vendo? Tem coisas assim que tá só na minha cabeça, mas como eu filmei, vocês também podem ter uma noção de como que foi, né? E vivenciarem isso comigo. Voltando pras minhas dificuldades em dentística, gente, tô falando sério, era muito difícil pra mim, eu fiquei muito frustrada, foi um semestre que eu saía mais frustrada das aulas. Porque, que nem eu falei, eu sempre ficava atrasada, eu não conseguia fazer tudo, não ficava bonito do jeito que eu queria, e eu tinha dificuldade, sabe pra quê? Pra encaixar a broca na caneta. Gente, não é pra rir, tô falando sério. Eu tinha dificuldade de encaixar a broca na caneta. Hoje em dia eu vejo, eu falo assim, realmente tudo é uma evolução. Porque eu ficava meia hora tentando encaixar, apertava os botões, o negócio não ia, a broca não encaixava.
teve uma hora que eu até parei pra pensar, falei, gente, será que tem alguma coisa de errado comigo? Porque eu tenho tanta dificuldade de colocar essa broca. Mas não era, gente, era só o treino mesmo, porque hoje em dia eu coloco na maior facilidade do mundo. Então, assim, se você tá passando por alguma matéria que tá com muita dificuldade, é só treinar, persistir, dedicar e não desistir, tá? Porque passa, viu? Tudo que eu tive dificuldade em dentística, graças a Deus, hoje eu consigo fazer de boa. Mas na época eu não enxergava isso, né? Eu não enxergava que na clínica iria ser diferente, que eu iria conseguir evoluir. Então eu ficava muito frustrada, muito chateada, porque eu tinha dificuldade de encaixar a broca na caneta. É real. Se você já teve essa dificuldade, me conta aqui pra eu não me sentir sozinha, porque na época eu ficava me sentindo muito mal. Uma outra dificuldade minha foi o isolamento absoluto, que o meu primeiro isolamento deu certo, aí o segundo eu fui lá e gastei 10 lençóis, gente. O isolamento rasgava, mas rasgava, não parava. Foi um desastre até que eu realmente peguei o jeito do isolamento no Bob. E no paciente eu achei 1000 vezes melhor do que fazer isolamento no Bob. É sério, assim, hoje em dia eu faço muito isolamento porque eu trato muitos pacientes com casos de restauração. E assim, já isolei até terceiro molar. E foi muito mais fácil do que fazer no Bob. Então, assim, se você tá no Bob agora, calma que melhora. Pelo menos na minha perspectiva, foi muito melhor no paciente. Futuramente, eu penso em gravar vídeos falando sobre cada matéria, dicas de estudo, como que eu fiz pra superar as minhas dificuldades. Se vocês querem esse vídeo, comentem aqui que vocês vão me motivar a gravar, porque eu tô pensando bastante nessa ideia. E sobre o professor de dentística, gente, ele era uma gracinha, super solícito. Todas as vezes que ele me via lá desesperada porque eu ficava me sentindo mal, né, que não conseguia fazer as coisas, ele falava que era assim mesmo, que era uma evolução, que eu ia melhorar. Então ele me ajudou bastante, só que assim, gente, né, é frustrante você ficar na aula lá, você vê que você não tá dando conta, e aí você olhar ao seu redor, parece que todo mundo tá dando conta e você não. Então foi um período que eu passei perrengue, que eu me cobrei muito. Mas como eu faço faculdade em outra cidade, pensa na situação. Quando tava quase dando a hora de sair, pra voltar pra cidade, eu tinha que correr, recolher tudo, identificar muito material. Então eu tinha que recolher tudo, colocar tudo na mala voando e ir pra van. Senão eu ia ficar num lugar muito atrás. Quem anda de van na estrada sabe que van balança muito. Então eu tinha que ficar lá atrás, com a mala desse tamanho, com tanto de item pequenininho, tudo balançando lá atrás. Então eu tinha que fazer o meu máximo pra tentar sair um pouquinho antes, pra pegar um lugar digno dentro da van. Então foi muito perrengue que eu passei em dentística, como vocês podem perceber aqui pelo meu relato. Tanto que agora eu tô no 8º período, eu não esqueci até hoje todos os perrengues que eu passei em dentística. Me marcou. Sério mesmo. Agora vamos pra anatomia dental. Vocês devem estar estranhando. Meu Deus, por que você tá tendo anatomia dental no 5º período? Na minha faculdade, a gente tem anatomia dental junto com dentística. Então pensa, eu passei todo esse perrengue em dentística e junto com dentística eu ainda tive essa matéria maravilhosa chamada escultura e anatomia dental. Anatomia dental eu gosto bastante, mas escultura, meu senhor. Gente, meu primeiro dente ficou parecendo tudo, menos um dente. Eu também tenho um Reels onde eu mostro minha primeira escultura, minha primeira tentativa de fazer um dente. Não, é porque esse formato... Falado, né? né? Ele tá contínuo. Ai, entendi. Ah, entendi. Eu tô marcando outro lado agora pra tirar o acesso depois. Será que vai dar certo? Não? E depois a minha evolução. E assim como dentística, passei muito perrengue, mas eu sou brasileira, eu não desisto. Eu fazia dentinho em casa, eu enchi minha casa de cera, eu já fui pra casa da minha avó fazer dentinho lá, eu tenho os vídeos e eu consegui entregar uns dentinhos bonitinhos, viu, no final do semestre. Assim, foi uma superação pra mim também, porque não foi algo que eu tive uma facilidade de fazer, não. Foi um processo, eu tive que persistir bastante pra conseguir. E aí, lembra que eu falei que eu tava com muita expectativa com dentística? Com periodontia, na verdade, foi o contrário. Eu não tava com muita expectativa com pério, não. Eu achava que pério seria uma matéria legalzinha e tal, mas não tava com grandes expectativas. E, gente, eu me surpreendi. Eu gostei mais de pério do que de dentística. Inclusive, hoje em dia na clínica, eu fico brincando que a faculdade fica me forçando a formar em pério, porque a cada caso de pério que aparece pra mim, e na época, eu não dava assim, não é que eu não dava nada pela matéria, mas eu não tava com grandes expectativas. E periodontia me surpreendeu. Eu também tive lista de periodontia, então nesse semestre eu tive lista de periodontia e de dentística, por isso que acabou saindo mais caro também. E uma das matérias que eu mais gostei foi de técnicas cirúrgicas em periodontia. Raspagem também, né, é legal e tudo, dói a mão, mas é legal. E no paciente eu acho melhor ainda, é muito satisfatório a gente ver aqueles cálculos
saindo. Gente, ai, é só... Eu falo que odontologia às vezes é coisa de doido, porque só dentista pra achar satisfatório esse tipo de coisa. Mas eu acho muito. E foi a primeira vez que a gente teve uma prática trabalhando em cavidade oral humana, não foi no Bob. Lá a gente teve uma prática nas duplas, ou então trios, e aí a gente foi revezando pra fazer uma avaliação periodontal daquela pessoa. Foi bem legal. Foi nessa disciplina também que a gente mexeu a primeira vez na cadeira odontológica. E, gente, é muito engraçado a primeira vez que a gente vai mexer na cadeira, porque a gente não sabe sobre o pedal, a gente não sabe como que levanta o encosto, como que levanta a cadeira inteira, como coloca em posição de trabalho. Então, até que a gente pega, a gente dá, assim, umas manotinhas. E foi em periodontia que eu desenvolvi várias técnicas de organização de curetas, memorização. Foi bem legal, sério mesmo. Periodontia me surpreendeu. Ah, e em periodontia a gente teve uma A3. Lá na minha faculdade a gente tem A1, A2, que são provas, e A3, que é um trabalho que a gente tem que desenvolver ao longo do semestre. E o meu grupo fez uma A3 legal demais, gente. A gente montou um programa de televisão. Se eu não me engano, o nome do programa era Saúde em Minutos. Olha pra vocês verem, eu lembro até hoje. Era Saúde em Minutos e a gente fez um jornal, onde nesse jornal tinha até propaganda de uma escova de dente que a gente nomeou de Igidente. Eu vou tentar achar pedaços desse trabalho pra mostrar pra vocês, porque foi legal demais. Olá pessoal, está no ar mais um Saúde em Minutos. Meu nome é Letícia e estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o aumento da coroa cruz. Ei, você aí, você sabe escolher sua escova de dentes? Não? Então vem comigo que eu vou te ajudar. Uma escova de dentes eficaz. E aqui na Igidente, você encontra a escova que atende todos os requisitos da Igidente para higienizar os seus dentes. Olá! No segundo bloco do Saúde em Minutos, nós vamos entender sobre saúde periodontal na gestação. Essas e outras informações você encontra no Saúde em Minutos. Até a próxima! Aí teve apresentação para a turma inteira, a apresentação foi presencial. Então o meu semestre foi resumido em dentística e anatomia dental. Só Jesus na causa, né? Foi com muita luta, com muita persistência. E periodontia foi puro amor, sendo que eu nem imaginei que seria assim. Além das matérias, eu também participei de um curso de extensão de anatomia dental para me ajudar, porque eu tava com muita dificuldade. E foi nesse período que apareceu a oportunidade de ser bolsista em iniciação científica. Se você assistiu o vídeo do quarto período, você viu que eu passei no processo seletivo para fazer iniciação. Só que o que acontece? Eu fiz de novo o processo seletivo para ser bolsista agora, né? Não ser só voluntária. Passei, consegui ganhar a bolsa, só que a bolsa era de desconto na mensalidade. E eu já sou bolsista 100% da mensalidade, então eu não pude pegar esse benefício porque nem tinha de onde tirar esse benefício. Aí eu concedi a minha bolsa para outra pessoa que também fazia parte da iniciação e continuei sendo voluntária. Mas assim, no meu histórico tem que eu ganhei a bolsa, né? Era para eu ser bolsista da iniciação. E foi também nesse semestre que eu lancei as minhas apostilas de dentística e de periodontia, que eu vou deixar o link aqui abaixo para caso vocês tiverem interesse. E o que foi que eu aprendi nesse semestre? A primeira lição que eu aprendi é que a odontologia requer muita paciência, dedicação e persistência. Porque tem matérias que às vezes a gente acha que vai ter facilidade e na verdade a gente não tem, como foi o que aconteceu comigo. Mas assim, eu tenho uma frase que eu carrego comigo também: só não consegue quem desiste. Então eu não desisti, eu persisti, fui até o fim, consegui passar com notas boas em dentística, em anatomia dental, né, que foram as matérias que eu tive mais dificuldade, e as minhas restaurações ficaram bonitas lá pelo final do semestre, então deu tudo certo. Uma outra lição que eu aprendi é que nós não teremos a habilidade em todas as especialidades e tá tudo bem, gente. Por isso que existem especialidades, senão elas não existiriam. É claro que a gente tem que ser um bom clínico geral, mas vão ter aquelas matérias que a gente tem mais facilidade e tem aquelas que a gente tem mais dificuldade. E tá tudo certo, tá tudo ok. Isso acontece com todo mundo. E uma outra lição que eu aprendi nesse semestre é que a gente não pode se comparar com as outras pessoas, com os outros colegas, porque às vezes eu ficava olhando ao meu redor e realmente pensava: nossa, todo mundo conseguindo, por que eu não tô conseguindo? E isso só me fez mal, só me fez atrasar realmente meu desenvolvimento. Então pare de olhar para as outras pessoas e comece a focar no seu desenvolvimento, que aí as coisas vão fluir. Esse foi o meu quinto período, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, comenta aqui também pra mim qual parte você mais gostou, qual parte você se identificou, se você também já passou algum perrengue desses aqui que eu comentei. Se inscreva no canal, não esqueça de se inscrever, me segue também nas redes sociais. Fiquem com Deus, um abraço pra quem tá estudando odonto e pra quem não tá também. Tchau!